Graça e paz, tudo bem com você? Sou o pastor Daniel Lewandowski, sou pastor da Igreja Cristã Unidos na Fé e quero trazer para você aí que está me assistindo um discipulado, um resumo, um panorama sobre o batismo. Você que é um eleito de Deus, né? Você que está prestes a se batizar, você que tomou essa linda decisão. Eu quero deixar aqui um breve cenário, um resumo, mas muito importante, ainda que resumido, um estudo muito importante a respeito do discipulado para o batismo. Esse estudo ele é específico para o nosso ministério, a ICUF, Igreja Cristã Unidos na Fé. Mas você que está aí me assistindo também, fique à vontade para fazer suas perguntas nos comentários. Todos podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas aí nos comentários. Eu também estarei respondendo nos comentários, né? E se for o caso, a gente passa o contato do WhatsApp, a gente senta pessoalmente para esclarecer qualquer dúvida ou pergunta. Mas eu quero deixar aqui para você esse breve estudo bíblico sobre o batismo em si. O que é o batismo, o propósito do batismo, o significado do batismo nas águas. É um tema tão importante. Temos aí muitos candidatos ao batismo agora, está chegando o dia próximo. Já quero parabenizar todos vocês que tomaram essa decisão em Cristo Jesus, uma maravilhosa decisão, na verdade, a maior e mais bela decisão de todas. Vocês tomaram esta decisão linda com Cristo Jesus e eu quero aqui trazer esse estudo, ok? Queridos, em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte: nós não batizamos crianças, certo? A palavra de Deus diz em Mateus, né? Quem crer e for batizado será salvo, né? É o que diz a palavra do Senhor. Então, para crer, é necessário que entender, compreender, raciocinar, pensar naquilo que está fazendo. Por isso, nós não batizamos nenhuma criança, certo? Pastor, que idade se batiza alguém? E com qual idade? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Olha, nós temos que conversar com este pré-adolescente, né? Eu tenho assim, por princípio, por critério, batizar em torno aí de 13, 14 anos de idade, não menos do que isso. Mas há casos e casos. Há casos de pré-adolescentes aí com 11 anos, 12, 13 anos, que tem já uma maturidade muito maior, né? Um entendimento, uma compreensão, e se ele ou ela tem o desejo forte no coração de se batizar e passar por um discipulado, por uma compreensão, nós batizamos. Então é por isso que nós não batizamos crianças, certo? Eu sei que muitos de vocês lá na Igreja Católica foram, vou colocar entre aspas aqui, né, batizados. Na verdade, vocês não foram batizados. Porque aí vem a outra parte do estudo. Batismo. O que significa batismo? Batizar. Batizar, a palavra no grego, significa mergulhar, imergir completamente. Por isso, não é um batismo lá na Igreja Católica. Eles fazem lá uma aspersão, tem vários tipos de batismo, né? Por aspersão, por ablução, por efusão, coloca um balde de água na cabeça, molha a mão, impõe a mão sobre a cabeça da pessoa, mas não, queridos, nós atendemos os quesitos da palavra de Deus e respeitamos os critérios da palavra, o significado da palavra. O Senhor Jesus disse, a maior autoridade sobre o assunto, quem crer e for, praticamente ele disse, quem crer e for mergulhado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso também, né, nós mergulhamos. Tem um significado, né?
significado do quê? Do sepultamento. Por isso nós pegamos a pessoa, ela está de pé, na vertical, e nós mergulhamos na horizontal. Por quê? Também em alusão à palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser sepultados, né, com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3 diz que agora que nós fomos sepultados com Cristo, nós buscamos as coisas lá de cima. E outras passagens bíblicas também, a palavra de Deus mostra que verdadeiramente o batismo é o símbolo do sepultamento. Vai morrer lá, um exemplo, né, dia 5 de dezembro de 2021 vai acontecer o batismo. Naquele dia vai morrer seu nome e vai nascer uma nova vida em Cristo Jesus naquele dia, uma nova data de nascimento. Você vai morrer para o mundo e viver para Deus. Por isso nós mergulhamos totalmente, não pode ficar nenhuma parte do corpo de fora. Nós sepultamos, né, completamente essa pessoa. Então, uma criança também não tem como fazer isso, né? Então, nós passamos todas as instruções de como é esse batismo e por isso que nós não batizamos, nós seguimos o rito da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao templo ao 8º dia, depois do seu nascimento, para o circuncidar o menino, que era uma prática judaica, no prepúcio lá do menino, uma incisão se fazia ali, sangrava. Então isso era feito lá na antiga aliança. Jesus foi levado ao 8º dia para ser circuncidado e passado, diz o Lucas ali, o tempo da purificação segundo Moisés, foi levado novamente ao templo e aí sim para apresentar ao Senhor, que era em torno mais ou menos de 40 a 60 dias depois do seu nascimento, era apresentado. Por isso que na igreja evangélica, nós, cristãos, nós não batizamos as crianças, nós apresentamos ao Senhor em conformidade à Bíblia Sagrada, assim como Jesus foi apresentado. Certo, queridos? Aqui já tira, eu tenho certeza, uma série de dúvidas, né, de todos nós. Queridos, nós, em primeiro lugar, né, já entendemos aqui duas coisas importantes. Não batizamos crianças, porque é preciso crer e logo é preciso entender, é preciso uma compreensão, então é preciso de um raciocínio, né? Eu sei que as crianças podem crer, mas o entendimento verdadeiro, ele começa ali na pré-adolescência, né? A adolescente, jovem, já consegue uma maturidade um pouco maior desta compreensão, não só da fé, mas do conhecimento mesmo. Em segundo lugar, a palavra batizar significa mergulhar. Nós mergulhamos as pessoas completamente. Pode ser, voltar um pouquinho no assunto aqui, né? Pode ser num rio, pode ser numa piscina, não importa. Tendo água, dá para imergir, assim como Jesus foi batizado. Jesus foi batizado no Rio Jordão, né, por João Batista. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus sendo batizado, Deus o Filho. No momento do batismo, Deus o Pai fala do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e em forma corpórea de uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus essa pomba, representando o Espírito Santo. Estava ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus sendo batizado no Jordão por João Batista. Certo, queridos? Então nós seguimos os mesmos passos, né, de Jesus, sendo apresentado no templo quando criança e sendo batizado já mais tarde. A segunda questão, queridos, o batismo é uma ordenança. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será batizado, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Estou olhando o material aqui. Quem crer e for batizado
será salvo. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Certo? Você quer ser salvo. Você já aceitou a Cristo Jesus no teu coração. Na verdade, eu tenho algo para te dizer. Você já está salvo. Se você aceitou a Cristo, se você crê que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, se você já se arrependeu dos seus pecados, você já está salvo. Entretanto, é necessário ser batizado, mergulhado nas águas. Alguém pode dizer o seguinte: não, eu estou salvo porque eu já me arrependi dos meus pecados, pastor. Eu já estou salvo porque eu não pratico o pecado. Né? Então você vai viver uma vida toda, no final da vida alguém vai perguntar, mas tu foi batizado? Não, não fui batizado. Então, meu amado, você não está salvo. Porque a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Quando eu creio em Cristo, eu creio no todo da palavra de Deus. Eu creio, em primeiro lugar, que eu sou pecador, a queda do homem, a criação em queda. O homem foi tirado da face de Deus por causa do pecado. Adão e Eva foram criados por Deus para viverem eternamente com Deus, na presença de Deus, mas por conta e causa do pecado, eles se afastaram de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Quando Adão pecou, o Senhor falou dos céus: Adão, aonde tu estás? Adão disse: eu tive vergonha, pequei contra ti. Cozeu figueiras, tentou tapar a sua nudez, né? E mesmo assim não conseguiu. Houve uma separação. Então agora acontece o que? A religião, que significa religar, religar o homem a Deus novamente através de Cristo Jesus. Só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só através de Cristo Jesus eu consigo me religar, uma linguagem um pouco mais moderna hoje. Eu consigo me reconectar com Cristo. Mas é necessário, sim, o batismo nas águas para concretizar a salvação de Cristo Jesus na sua vida. Porque se você crê na palavra de Deus, você se arrependeu dos teus pecados, você é nova criatura em Cristo, você aceitou Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, você crê na sua palavra. E a palavra de Cristo Jesus para os seus discípulos foi essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Então, meus amados, em terceiro lugar, o batismo é uma ordenança de Cristo. Nós temos duas ordenanças, né? Nós temos duas ordenanças muito claras através de Jesus. Ele disse: comei, fazei a ceia, né? É uma ordenança. Fazei isto em memória de mim. É uma ordem imperativa de Cristo para a sua igreja. A outra ordem é: fazei discípulos e batizai. Eu até entendo que existe uma terceira ordem aí, né? Que é o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então são estas as ordens e nós precisamos cumprir as ordens de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Outra coisa importante, pastor, o batismo, ele salva. Depois que eu me batizei, eu estou completamente salvo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser batizados para ser salvo. Mas a garantia de salvação vai depender de você. Alguém me perguntou esses dias: o que eu preciso mudar para me batizar? Na verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, o batismo é o teu primeiro passo de fé. Isso mesmo. Você creu, ouviu a palavra de Deus, brotou a fé no teu coração, você creu nesta palavra, você se arrependeu dos seus pecados, você já está renunciando o mundo, a velha vida, e a partir de agora você se batizou. Após o batismo, eu posso dizer,
Você está salvo, mas não é uma garantia para toda a vida da tua salvação. Agora começa uma caminhada com Cristo. Agora começam as mudanças, um conviver com Cristo, um relacionamento com Deus, uma familiaridade com a palavra de Deus. O que começa agora é um novo nascimento. Você se torna criança e começa a crescer na fé. Você começa a se desenvolver como cristão. Você começa a se aplicar na palavra de Deus. Você começa a ter responsabilidades como servos de Deus. O batismo em si não salva, mas acompanha a salvação. Porque senão, meus amados, seria muito fácil. A pessoa diz o seguinte: eu vou me batizar e pronto, estou salvo e acabou. Mas não é bem assim que acontece. Na verdade, o batismo em si, só se batizar, não vai salvar. O que vai salvar é as tuas novas obras, é a tua vida transformada em Cristo Jesus. É uma regeneração vinda através do Espírito Santo de Deus na tua vida. É o teu caminhar com Cristo, porque senão, meus amados, no dia do batismo teríamos assim uma fila gigantesca, enorme de pessoas dizendo: eu vou me batizar e pronto, eu estou salvo e acabou. E volta para o mundo, fazendo todas as coisas, vivendo como vivia antes, mentindo como mentia, roubando como roubava, fazendo tantas atrocidades como fazia. Então, o batismo em si, o ato do batizar, ele não salva, mas é necessário o batismo para acompanhar esta salvação que você adquiriu através do Espírito Santo, da tua fé em Cristo Jesus. Então, é muito importante que agora você entenda que você faz parte da Igreja de Cristo, que você é um servo de Deus, que a palavra de Deus diz que o Senhor vai vir buscar uma igreja zelosa, de boas obras, uma igreja pura. Nós somos a igreja de Cristo, portanto, ele vai buscar, a sua noiva. A sua noiva. E a sua noiva precisa estar branquinha. A noiva precisa estar pura. A noiva precisa estar virgem, ataviada, adornada, se preparando para que o noivo venha ali buscar. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Deus na face da terra. Após o batismo, você é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso eu digo para todas as pessoas que se batizam: agora eu não posso dizer o seguinte: eu sou a igreja, eu estou salvo, eu fico na minha casa, eu não preciso de culto, eu não preciso de pastor, não preciso da palavra de Deus, não preciso de mais nada, porque eu estou salvo. Tudo engano. Você precisa estar inserido na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros deste corpo do qual Cristo é o cabeça. Eu sempre faço uma pergunta: será que você já viu por aí uma perna andando sozinho? Não, não tem como, né? Ninguém viu um braço por aí andando. Ou seja, nós fazemos parte da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, portanto, nós precisamos estar inseridos na igreja. Então, eu não posso dizer que eu sou a igreja. Nós precisamos dizer que nós, no plural, somos a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Por isso nós andamos neste corpo, neste organismo vivo que é a igreja do Senhor na face da terra. Por isso você precisa estar ligado a uma igreja, ligado a uma denominação, ligado a um pastoreio, ligado à sua liderança, respeitar a sua liderança, honrar o seu pastor, honrar o ministério do qual você está se batizando. Você agora tem muitos direitos, mas também você tem deveres a cumprir. Como, por exemplo, não deixar de congregar, como diz a palavra de Deus. Não faltar os cultos. Você não pode, você é nova criatura. Você faz parte da igreja. Você precisa estar ouvindo a palavra de Deus. Você precisa que a fé venha sendo
amadurecida no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a fé brota na sua alma e no seu coração e você agora deixa a velha vida, deixa o pecado, deixa as coisas que para trás ficam e avançam para as que adiante de ti estão. Por isso você precisa congregar, você precisa ser pastoreado. A palavra de Deus, meus amados, ela, desde o Antigo Testamento, ela nos tem como ovelhas. E dizem alguns entendidos, né, que as ovelhas não enxergam mais do que 6 metros na sua frente. Ou seja, nós, eu também, você também que está aí, precisamos de um pastor para ser guiado. O pastor, quem não lembra aí do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o pastor é quem guia as ovelhas às águas tranquilas. O pastor é quem guia as ovelhas a pastos verdejantes. O pastor é quem ungia a ovelha para que os bichos não tomassem conta dela. O pastor com o cajado ia direcionando, orientando essa ovelha. Por isso agora você faz parte da igreja de Cristo, por isso agora você tem um pastor, por isso agora você tem uma igreja para congregar, para fazer parte dos fiéis. Não há como ser cristão na face da terra e não participar de uma igreja. Eu vou fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, como você vai se batizar? Em segundo lugar, como você vai cear, cumprir essa ordem sozinho? Já que a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei no plural, que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Note o texto, sempre no plural ele fala. Participai dele todos juntos, comei. Várias palavras neste texto configuram que é para uma igreja, é no plural que está falando, são para vários participantes em comunhão com a sua igreja e com o corpo de Cristo. Nós nos reunimos para cear, rememorando a morte de Cristo em conjunto, não sozinho. Como que nós vamos fazer parte da igreja não estando na igreja? O Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja na face da terra. Portanto, meus amados, é intransferível, é importantíssimo, é de suma importância você congregar. Você está firmado em uma igreja, em uma denominação, em uma congregação. Outra questão importante, há muitas outras coisas que envolvem agora a vida cristã. Você precisa honrar a sua liderança, você precisa honrar a palavra de Deus por inteiro. Você tem promessas de Deus para a tua vida, mas você também precisa cumprir alguns deveres. Você precisa ser dizimista fiel, você precisa ser ofertante na casa do Senhor, você precisa cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática e que nós precisamos cumprir. Na verdade, hoje o nosso país tem a Constituição brasileira que rege a vida de todo cidadão. E nós temos a Bíblia Sagrada que rege a vida cristã. Nossa vida é pautada na palavra de Deus e nós precisamos obedecer a palavra e cumprir todas as coisas. Não somente usufruir das promessas de Deus para nós, mas também cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Nós precisamos, aqueles que são casados, marido de uma só mulher, as esposas devem se submeter aos seus maridos. Nós sabemos que a salvação é individual, mas, entretanto, você precisa cumprir com a palavra de Deus e tudo aquilo que ela traz. Você precisa entender que após o batismo, a tua vida deve ser uma caminhada de transformação, uma caminhada de mudanças, uma caminhada de vitórias. Eu nunca vou dizer para uma pessoa, olha, você se batizou
agora você precisa fazer isso, você precisa deixar aquilo. Nós cremos no ensinamento da palavra de Deus e nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem trabalha no coração das pessoas e que elas, sim, são tocadas por Deus e assim são transformadas através da palavra de Deus. É claro que o pastor vai orientar, é claro que o pastor vai chamar para conversar muitas vezes, é claro que o pastor precisa dar direção, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem transforma a vida do homem. Nós cremos que a palavra de Deus é a maior autoridade que pode transformar e mudar por completo a vida de alguém. Portanto, meu amado irmão, você que tem o desejo de se batizar, né? Você agora precisa cumprir a palavra do Senhor. Você precisa amar a Deus. Você precisa deixar a velha vida. Você precisa ter um esforço gigantesco para renunciar os teus pecados e estar disposto a viver uma vida com Cristo Jesus. Pastor, nunca mais vou errar, nunca mais vou pecar. Não, nós somos pecadores, entretanto, pecadores arrependidos. É diferente. Quando estávamos no mundo, pecávamos, errávamos e parecia que estávamos anestesiados. Não sentia nada, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não é mesmo? Como dizem por aí, né? Tanto faz, né? Mas não, agora que você é salvo em Cristo Jesus, você se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, quando você erra, quando você peca, logo o Espírito Santo de Deus vem e toca o seu coração. Não é o pastor que fica te acusando, te chamando, não. O próprio Espírito Santo de Deus é quem trabalha em teu ser. E a tua vida agora é regenerada, transformada através do Espírito Santo que habita em você. Por isso, meu amado irmão, é um passo muito, muito, muito importante da tua vida. Você pode estar pensando o seguinte: pastor, deixo isso, deixo aquilo primeiro, né? E depois vou me batizar. Eu diria para você: venha, entregue o seu coração a Cristo. Faça um propósito com Deus. Faça uma aliança com Cristo Jesus. Entregue o seu coração a Cristo. Seja batizado e comece uma nova caminhada em Cristo Jesus. E você vai ver o Espírito Santo de Deus transformando a tua vida diariamente. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dúvidas, questionamentos, perguntas, você pode deixar aí nos comentários desse vídeo. Eu quero te atender com maior alegria e com maior prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.